Olá, gente! Então agora nós estamos fazendo o último vídeo dessa série, onde estamos intitulando ela Pare e Pense. Essa dinâmica, esse exercício de a gente parar para pensar, é parar realmente e a gente começar a pensar aquilo que a gente pensa, parar para pensar aquilo que a gente sente e parar para pensar aquilo que a gente tem vontade ou a maneira como nós estamos nos comportando. Esse exercício ele nos ajuda demais a gente realmente avaliar a nossa vida, sobre qual fundamento nós estamos construindo. E como eu li na primeira vez em Provérbios, que diz lá que a maneira como o homem pensa, assim ele se comporta, é tão interessante porque isso nos dá assim uma grande dica que se eu conseguir através da fé em Cristo Jesus, crer e pensar como Deus pensa, os meus comportamentos também serão mudados. E a Bíblia diz que em Gálatas 5, a Bíblia diz assim, que nós temos os frutos da carne e nós temos os frutos do Espírito, ou seja, os frutos do Espírito falam a maneira como Deus pensa e logo se eu aprendo a pensar como Deus pensa, os meus comportamentos vão ser de acordo com esses pensamentos. Agora, se eu penso de forma humana, de uma forma carnal, meus comportamentos também serão carnais. Então é bem interessante esse exercício e hoje eu quero trazer como dica para que você continue fazendo isso na sua vida até que você consiga estabelecer o fundamento correto e pensar de forma correta, pensar da maneira como Deus ele pensa. E eu queria então colocar agora, dando continuidade, para te dar essa dica. Para pensar como que você conhece a Deus. Porque é interessante porque cada um de nós, quando a gente vai falar sobre Deus, cada um tem um conceito de Deus. Às vezes a gente vai conversar, cada um de nós temos uma definição de Deus. E é tão interessante que às vezes, até tem um ditado popular que diz assim, que religião não se discute. Então, não é uma questão de religião. Claro que se nós discutirmos religião vai dar briga, mas o que nós estamos falando, nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de Deus. Deus é uma necessidade para todos nós, os seres humanos, todos nós precisamos de Deus e não só como um Deus que vem governar como Senhor, mas um Deus como um pai, como um bom pai que se interessa por nossa vida. E eu preciso parar para pensar, será que eu conheço Deus como pai? Será que realmente eu tenho esse relacionamento e eu sinto Deus como pai, eu penso de Deus como meu pai? Como que isso está na minha vida? E o texto que eu quero ler está em João capítulo 17, versículo 3, diz assim: e esta é a vida eterna, para que conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então assim, Deus ele enviou seu único filho Jesus com um propósito, para que nós venhamos a conhecer Deus como pai. Nós venhamos a ser parecidos com Jesus. Jesus, ele depois da morte, ele se tornou o primogênito, de muitos outros filhos que viriam a nascer, todos aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Então aqui Deus, ele tem como propósito que nós venhamos a conhecer. E quando você fala de conhecer a Deus, é muito interessante, porque não é um conhecer intelectual, porque nós às vezes conhecemos Deus através da nossa mente, nós conhecemos Deus às vezes através da cultura, nós conhecemos Deus através de ensinos familiares, mas nem sempre todos esses ensinos ou esses conhecimentos, eles estão de acordo com realmente o que Deus é. E eu quero então me apoderar dessa palavra, conhecer Deus. Ela é uma experiência. Ela é diferente de um conhecimento mental, porque às vezes eu conheço Deus na mente, mas na minha experiência eu não o conheço, ou às vezes na minha experiência de relacionamento com Deus é um relacionamento distante, às vezes até um relacionamento com Deus, às vezes de dúvida, às vezes até um relacionamento às vezes de raiva. Muitas vezes a gente tem raiva de Deus, a gente atribui a Deus às vezes um mal, às vezes a gente tem questionamento em relacionamento, em relação a Deus, dizendo, poxa, mas se Deus é bom, por que tanta maldade acontece nesse mundo? Justamente essas confusões, elas vão acompanhando a nossa vida e a sociedade, é porque quando a gente mistura as coisas espirituais com as coisas carnais, ou coisas espirituais, divinas, com coisas humanas. O homem, ele vai tentar conhecer a Deus de uma forma, só que Deus, ele se deixa conhecer através de uma única forma, através de Cristo Jesus e através do
do Espírito e não através da nosso conhecimento humano. E para terminar, eu gostaria então de ler em Romanos capítulo 8, versículo 35, e ele fala sobre esse conhecimento. O primeiro conhecimento que eu tenho que ter de Deus, se eu quero realmente conhecê-lo, não é somente do meu intelecto, mas ter uma experiência. A primeira experiência que eu preciso ter com Deus é a experiência com o amor de Deus. A Bíblia diz em Romanos 8,35: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti nós vamos enfrentar a morte, podemos considerar ovelhas destinado a um matadouro. Então esse texto está dizendo o quê? Que enquanto eu não conheço, quando fala de conhecer, lembrando que é uma experiência com Deus, enquanto eu não conheço Deus através da experiência do amor ágape, o amor incondicional, o meu conhecimento de Deus vai ficar só no intelectual. Porém, quando ele está no intelectual, no dia que eu enfrentar, como a Bíblia diz aqui, uma angústia, uma tribulação, uma perseguição, uma fome ou um perigo, qualquer coisa assim, Deus ele some da minha vida. E eu não sei você, mas isso já aconteceu muito comigo. Enquanto eu não conhecia o amor ágape de Deus por experiência, muitas vezes quando vinha o dia mal, Deus sumia dos meus sentimentos, Deus sumia da minha vida e eu não entendia, até que Deus então me desafiou a conhecer o amor dele. E ainda no versículo 39 de Romanos 8 diz assim: nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Então eu quero deixar essa palavra para você. Pare e pense, qual é a tua experiência para com o amor ágape de Deus? Porque a garantia que Deus nos dá, se eu realmente tenho uma experiência com o amor de Deus, eu vou sentir Deus ligado a mim, eu vou sentir eu pertencendo a Deus, eu vou sentir Deus como meu Pai. Então, enquanto eu não tenho essa experiência com o amor ágape de Deus, eu fico distante dele, os meus sentimentos eles ficam aquém daquilo que realmente é o propósito inicial de Deus. E aí eu queria terminar dizendo assim, porque muitas vezes nós nos relacionamos com Deus através de uma consciência de pecado. Sabe o que é uma consciência de pecado? É essa consciência do mal, essa consciência dessa natureza pecaminosa. Nós nascemos na natureza pecaminosa. E eu me relacionar com Deus através dessa consciência, eu nunca vou entender o amor ágape. E é interessante que quando eu tenho Jesus e ele se torna o meu Salvador, para o acesso para eu ter a conexão com Deus Pai, ele quebra essa consciência de pecado e ele começa a trazer uma consciência de justo, ele começa a trazer uma consciência de amor. E quanto mais eu tenho uma consciência de amor, mais eu vou entender Deus, mais eu vou compreender. E aí você me pergunta, para terminar, tá, mas como que eu faço isso? E a dinâmica que nós estamos aí te dando como dica: pare e pense. Você realmente tem uma experiência com o amor ágape de Deus? Você realmente já passou por essa experiência? Eu passei muitos anos, conhecendo Deus, mas apenas através da minha mente, através daquilo que eu lia. Mas quando eu passei a ter uma experiência através do amor ágape, tudo mudou. Então, se você quer experimentar Deus, procure saber o que é o amor de Deus. E a maneira de você descobrir o amor de Deus é descobrindo quem é Jesus. Porque a Bíblia diz que Deus, no seu grande amor, ele enviou seu único filho para morrer por nós, porque ele nos amava tanto, para nos dar perdão dos nossos pecados, nos livrar da culpa e nos livrar da condenação. Então Jesus é essa libertação, dessa consciência de pecado, dessa identidade de pecado. E desta maneira, quando eu creio e eu começo a querer descobrir mais sobre Jesus, a minha fé vai crescer e eu vou entrar numa outra vida, numa outra dimensão, essa dimensão espiritual de conhecer Deus que é amor, Deus ou Pai que é amor. Então eu desafio você, assim como eu fui desafiado também por outros, pare e pense, o que você conhece de Deus? O que você conhece do amor de Deus? E se de repente você se deparar com essa realidade e você não tem o amor, Deus ele tem esse amor para te dar através da fé, ok? Deus abençoe e até a próxima.